seja o nome do Senhor, amém? Estamos aqui ao vivo nesse culto lindo, maravilhoso que o Senhor nos tem nos preparado, amém? Não haveria outro lugar melhor de se estar do que na casa de Deus, amém? Não tem dinheiro, não tem ouro que pague, amém? Esse privilégio de nós estarmos aqui na casa do Senhor. Por isso a palavra de Deus nos diz: guarda o teu pé ao entrares na casa de... Oh, maravilhas, amém? A minha Bíblia já se encontra aberta, mas por gentileza, abra a sua também, no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, nós vamos ver aqui a palavra do bom mestre, amém? 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8, aleluia. Quem já encontrou diz amém? Amém. Aleluia. Espero que também os ouvintes tenham também encontrado a mensagem da palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, não se entristeça, apenas ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas, amém? Então vamos fazer a leitura. Aqui na minha Bíblia tem um tema, não sei se na sua Bíblia também tem, mas a minha diz assim: ação de graças e cântico de Davi. Vamos ler o versículo 8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, gloriai-vos no seu santo nome, alegra-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios, dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, os seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os teus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu conserto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno. Amém? Dá tempo de orar e nós vamos clamar ao Senhor, amém? Aqui nesta noite. Eu te pergunto, você já orou? Você que está me ouvindo, aleluia, você já falou com Ele? Ele quem, pastora Patrícia? Com Jesus. Se você não orou, dá tempo, amém? Abre o teu coração para Ele. Ele te entende, Ele te conhece, Ele sonda o teu pensamento, Ele sonda o teu coração, Ele sabe qual é a tua intenção aqui nesta noite, Ele sabe o que você veio fazer aqui na casa do Pai. Então, se Ele sabe todas as coisas, fale com Ele aqui nesta noite. Abre o teu coração, aleluia. Não deixe nada em oculto. Diga a Ele o que você deseja, o que você precisa, e Ele está aqui para nos abençoar. Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Vamos lá, eu ouvi sua oração, vamos lá. Papaizinho querido, papai, eu já quero te engrandecer, eu já quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque de uma maneira tão linda, meu Pai, o Senhor tem nos amado, meu Pai, o Senhor tem cuidado da minha alma, tem cuidado da alma de milhões e milhares de pessoas, de um modo tão lindo e especial. O Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da sua igreja, tem cuidado do seu povo. Enquanto, meu Pai, nesta hora estão precisando de milagre, estão precisando de recurso, estão precisando de cura, estão precisando de socorro, estão precisando de livramento, está necessitando de um escape, Senhor. Quantos que estão aqui, Senhor, pedindo, Senhor, para o Senhor tirar ele ou ela da solidão, tirar ele ou ela da tristeza, do choro, da amargura. Quantos, meu Pai, estão com seus corações aflitos, desesperados, meu Pai, eu libero
peço, Senhor, entra neste lar, Senhor, entra, meu Pai, nesta casa, entra onde eu não posso entrar, toca, Senhor, aonde eu não posso tocar. Oh, Espírito Santo de Deus, entra mesmo, Senhor, e faz morada, entra, Senhor, e entra para valer, meu Pai, entra dentro deste ser, entra dentro deste coração, se necessário for, faça de novo, Senhor, abre portas onde não tem, Senhor. Meu Deus, o Senhor tem poder para quitar essas dívidas, e eu sei também que o Senhor pode fazer também essa pessoa gerar recursos para que a sua dívida seja quitada. Quantas pessoas, meu Pai, estão preocupadas no dia de amanhã, não sabem o que vai suceder, Senhor, na segunda-feira, mas Tu és o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será sempre de eternamente. Quantas pessoas, meu Pai, estão aflitas, meu Pai, quantas mamães pedindo para os seus filhos que estão nos presídios, que estão na casa de recuperação, que estão nos albergues, meu Pai. Meu Deus querido, manda Teu anjo em encontro, meu Pai, dessas vidas, meu Pai, visita os asilos, meu Pai, visita, Senhor querido, os velhinhos, meu Pai, quantos velhinhos tristes, angustiados, meu Pai, até mesmo abandonados pelos Teus filhos. Papai, enquanto oremos, meu Pai, vai abrindo portas onde não tem. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, essa pessoa que está orando comigo neste momento, pedindo para que Deus entre com recurso, meu Pai, na área da medicina. Meu Pai, tem uma pessoa da sua família que está precisando de um transplante, Senhor. Papai, Tu conhece o desespero dessa vida, Tu conhece o desespero desse coração. Papai, está clamando a Ti, Senhor. Eu não sei aonde está este órgão que essa pessoa vai receber, mas eu creio que essa semana que vai entrar haverá boas notícias. Abre a suribicanta, abre a suribicanta, viu? Deus vai preparar um bom médico para fazer essa cirurgia, para que ele receba esse transplante. Aleluia, não precisa mais chorar. Olha aí Jesus entrando, abre a suribicanta, abre a suribicanta. Você vai ter um testemunho para contar, porque onde Jesus chega, milagre acontece. Onde Jesus chega, tristeza salta de alegria. Onde Jesus chega, aleluia, até o morto ressuscita. Onde Jesus chega, até o paralítico anda. Onde Jesus chega, até o surdo ouve. Onde Jesus chega, até o mundo fala. Onde Jesus chega, esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu sirvo, esse Deus que faz milagre, é Ele que abre porta onde não tem. Meu Deus, repreenda a briga no meio do casal, a indiferença no meio do casal, a discussão, Senhor. Jesus querido, não pode haver, Senhor, intrigas, meu Pai, no meio do casal, Senhor. E eu repreendo agora, meu Pai, na autoridade do Espírito Santo, que todo mal saia, e saia, e saia, e não volte nunca mais. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Você que estava aguardando uma correspondência, aleluia, fique tranquilo, aleluia. Ainda até o término deste mês você já terá a resposta, aleluia, porque eu já vejo o envelope aberto, já tem algo preparado para você. Descansa teu coração aqui nesta noite. Oh, maravilha! Bate palma bem forte para Jesus e podeis desacertar, mas bate palma com vontade, bate palma no gosto. Você sente na sua cadeira, aleluia, e a glória chegou. Oh, maravilha, tem glória a Deus aí. Deus tremendo, Deus de poder e graça. Este é o nosso Deus, santo é teu nome. Hoje, irmãos,
O tema desta noite, glórias a Deus, que eu quero trazer para todos nós aqui é o seguinte: repita-se comigo: o poder e o ministério da oração, o relacionamento do cristão com Deus. Sabe por que Deus manda essa palavra, irmãos? Porque Ele está vendo o quanto os seus filhos na terra não estão buscando como Ele gostaria. E hoje Ele vai nos despertar aqui nesta noite para você saber o quanto é importante orar, o quanto é importante buscar a sua presença. Amém? Glórias a Deus. Tem um versículo, irmãos, que está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Repita assim comigo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? A oração ela é muito importante, mas não é só orar, temos que também vigiar. Vou deixar uma verdade aqui para todos nós, amém? Talvez você pode perguntar: mas pastora, o que é oração? A oração é um meio de comunicação que Deus estabeleceu para cultivarmos um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. Ele não quer que você ore só por necessidade, não. Ele não quer que você ore só quando você acha que deve orar, não. Mas Ele quer que você tenha uma oração, amém? Provavelmente do mais íntimo do seu coração, e principalmente que seja contínua, amém? Glórias a Deus. Não orar só quando nós temos vontade, amém? Porque a vontade vem e passa, não é? Mas nós temos que ter isso, irmãos, amém? Continuamente dentro de nós. Eu vou deixar aqui uma lição bíblica para vocês fazerem em casa, por causa do horário. O horário não nos espera, amém? Na segunda-feira, irmãos, é sempre bom você pegar um caderninho e anotar, porque quanto mais você estuda a palavra, o Espírito Santo de Deus faz você, aleluia, guardar, memorizar na sua mente, no seu coração, e o Espírito Santo dará a interpretação, o porquê daquele versículo que você está lendo para a sua vida. Então, na segunda-feira, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 17, que fala sobre o alvo da oração é Deus. Na terça-feira, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia, lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, que fala que devemos orar em todo o tempo. Na quarta-feira, vocês vão ler lá na sua Bíblia, no livro de Salmos 34, versículo 17 e 18, que fala o seguinte: que a oração deve expressar um coração contrito e quebrantado. Na quinta-feira, vocês vão ler lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, que fala o seguinte: que devemos orar por todos os homens e pelas autoridades. Na sexta-feira, você vai pegar a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22 e 23. Significa o quê? Que devemos orar com fé. No sábado, nós vamos ler o livro de João, capítulo 14 e versículo 13. Diz o quê? Que a oração deve ser feita sempre em nome de quem? De Jesus. Igreja, hoje já não vejo mais. Muitas vezes a gente dá as direções aqui, porque domingo é culto de ensinamento, é um culto como se fosse uma escola dominical aqui na igreja, mas eu vejo que o povo já não tem mais interesse de estudar a Bíblia. Ele só estuda a Bíblia ou escuta quando ele vem para a igreja. É bom, mas é pouco. E precisamos dedicar mais a palavra de Deus para nós não sermos enganados pelo nosso inimigo. Precisamos estudar a palavra de Deus, irmãos, para não sermos enganados. Quem está entendendo aí da glória a Deus? É muito importante, irmãos, estudar a palavra do bom mestre.
Amém? Tem um versículo lá no livro de João, capítulo 15, 16, repita assim comigo: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Irmãos, a oração, ela é muito importante, que nós vamos estudar sobre este tema. Amém? Extremamente relevante para os nossos dias atuais. Amém? O poder, o ministério da oração. Estamos vivendo, igreja, tempos difíceis. Eu poderia falar para vocês que poderia ser dias favoráveis, mas são dias o quê? Difíceis. E se são difíceis, eu e você, os ouvintes, precisa orar e também vigiar. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Aleluia. É isso que Deus Ele quer, irmãos, de mim e de você. Outra coisa, eu sempre ensino, quando vocês vêm para a casa de Deus, vocês precisam não vir por vir, mas vir com objetivo. Amém? Todos nós deveremos estar aptos. A ministração está sendo feita aqui nesta noite, mas você precisa estar apto, amém? Para exercer aquilo que o Senhor está nos ensinando aqui nesta noite. Ou seja, precisamos conscientizar de que a oração, ele é um meio de comunicação que Deus estabeleceu para cultivarmos um relacionamento íntimo com Ele. Você só vai ter intimidade com Ele somente na oração. Somente na oração, amém? Onde você vai ter um relacionamento com Ele. Vocês precisam reconhecer que para se chegar à presença de Deus em oração, é preciso ter reverência, ou seja, precisa ter respeito, amém? Tem pessoas que entram na casa de Deus como se fosse a casa da Maria Joana, entra na casa de Deus como se fosse da Beltrano e Ciclano. Não, vocês entraram na casa de Deus. Irmãos, é reverência. Sabe quando você estava lá na igreja católica, quando vocês eram católicos, mesmo não estando lá dentro, mas quando você passava de ônibus, de carro, de moto, em frente de uma igreja que tivesse uma cruz, qual que é a primeira coisa que vocês faziam? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o quê? É uma reverência, é um respeito que você tem. Mas hoje não, hoje é tão banal isso, tão banal, como se fosse uma coisa tão comum. Então, irmãos, é preciso ter reverência, é preciso ter fé, é preciso ser santo ou santa de Deus, e principalmente temor a Deus. Amém? Temor é respeitar, amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, por isso nós estamos aqui na igreja, para aprendermos do Senhor, amém? E Ele quer que nós se achegamos a Ele através da oração. Eu posso até perguntar para vocês aqui nesta noite, como está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de oração? Ou seja, quando você dobra o teu joelho, quando você está sentado, às vezes, quem sabe, talvez deitado na sua cama, aleluia, ou quem sabe fazendo um serviço e falando com Deus. Como que está a sua vida de oração? O que você sente quando você ora? Quando você fala com Deus, você sente bem, você sente o alívio, você sente paz, você sente graça, ou não sente nada? Como que está a sua vida, aleluia, diante de Deus quando você ora? As suas orações têm sido respondidas quando você ora? Porque algumas pessoas só oram no momento da adversidade, da angústia, igreja. É só nessas horas que ele lembra de Deus. Dê um tempo para que, sabe, você responda não para a pastora Patrícia, responda isso para Deus. Amém? Presta atenção naquilo que Deus está falando. Amém? Explique que orar, irmão, não é uma tarefa fácil. Exige disciplina. Aleluia, disciplina.
Mesma coisa quando você matricula seu filho na escola para poder ler e escrever, o seu filho precisa de disciplina. Se ele não for um menino disciplinado, uma menina disciplinada, não tem como ele aprender. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Porém, sem oração, querida igreja, não conseguiremos ter uma vida espiritual saudável. Mostre que é chegado o momento de buscarmos mais a presença de Deus em oração. Você precisa se conectar com as pessoas dizendo: irmão, irmã, está na hora de nós começar a clamar a Deus. Aleluia, estou sentindo que eu preciso orar mais. E nós temos que ter essa necessidade de orar mais. É chegar no momento da oração na igreja. Eu sei que tem muitas pessoas que quando vêm para a casa de Deus, ela não tem palavras, porque ela vai começar a aprender, e o Espírito de Deus vai começar a dar as primeiras palavras para ele. Tem pessoas que às vezes já conseguem ter, sabe, muitas palavras para falar com Deus, outras já têm um pouco mais de dificuldade. A oração é o meio que Deus proveu ao homem a fim que viesse estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com ele. Tanto mais o cristão ora com fé em Deus, mais desenvolve a sua comunhão, sua submissão com o seu Criador. Quanto mais você ora, você é submisso. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, intercessor, conselheiro, manifestando assim o senhorio de Cristo Jesus em sua vida, por amor de devoção. Quando isso ocorre, o homem passa a ter uma vida espiritual, emocional, estável, e a sua perspectiva e objetivo naturalmente mudam. E a verdade, quando você começa a orar, ter desejo de orar, aquela vontade de orar, você vai ver o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a mudar a sua vida. E a primeira mudança é de dentro para fora. A gente começa, sabe, a sentir diferença nas nossas vidas. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Amém. Aleluia. A oração, quando associada à obediência dos preceitos das Santas Escrituras e à vigilância espiritual, é também um meio de vitória sobre o pecado. Agora vamos lá. A quem orar e quando orar? Duas perguntas. A quem orar e quando orar? Devemos orar a quem? A Deus. São muitos textos bíblicos, querida igreja, que lembram, ensinam, advertem, estimulam o homem, a mulher a buscar a Deus em oração em todo tempo. Deuteronômio capítulo 4, 29 e 30, 1 Crônicas capítulo 16, 4, Salmo 119, versículo 2, Jeremias capítulo 29, 1 e 3, Efésios capítulo 6 e 18. A Bíblia, querida igreja, ensina que devemos orar somente a quem? A Deus, e a ninguém mais. Por quê? Pois não há nenhum outro Deus além do nosso, que possa ouvir e responder às nossas orações. Igreja do Cordeiro, aliás, a palavra de Deus, ele condena a adoração e a oração a qualquer outro ser que não seja o Deus eterno. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Criador, sustentador do universo, o Redentor da humanidade. Êxodo capítulo 20, versículo 3, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Isaías capítulo 44, versículo 8 até o 20. Igreja do Cordeiro, tudo isso já representa um bom e grande motivo para o crente orar. Olha quantos motivos Deus está nos dando aqui nesta noite. Aleluia. Lucas capítulo 2, 37 e 38. E quando tudo está bem, pastora Patrícia, quando tudo está bem, eu também devo orar. Com certeza você deve orar. Melhor ainda, quando tudo está bem, nós estamos no pique, né? Aí que nós oramos mesmo. Quando tudo está bem, igreja, não há dúvida de que devemos orar em todo tempo, em qualquer circunstância. Por que circunstância?
Porque vai chegar um momento que às vezes você não vai estar na sua casa. Às vezes você vai ter que buscar a Deus, você está no seu trabalho. Muitas vezes nós buscamos a Deus no mercado, na farmácia, na rua, aonde Deus quer. Então são circunstâncias. Amém? Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 3, Salmo 118, versículo 5. Jesus, querida igreja, ensinou essa verdade, dando o seu exemplo aos seus discípulos. Pensa, Jesus não precisava orar, mas ele orou para dar o quê? Exemplo para os discípulos. Marcos capítulo 45, versículo 48, Lucas capítulo 22, versículo 39 até o 46. Igreja, entretanto, parece que descuidamos da prática da oração. Nós estamos sempre assim, principalmente as mulheres, que é cheio de tarefada, né? A gente faz uma coisa e fala, daqui a pouquinho hora. Vou fazer o café, daqui a pouquinho hora. Deixa eu só lavar a loucinha aqui, daqui a pouquinho hora. E aí a hora vai passando. Deixa eu fazer o almoço, daqui a pouquinho hora. E cada hora, quando a gente percebe que terminou o dia, já é tarde, chega a noite e nós não oramos, porque descuidamos da prática da oração. Quando as coisas estão indo bem, maravilha. Ainda que tudo pareça tranquilo, o crente deve estar vigilante, consciente de suas fragilidades e na presença do Senhor em constante oração, pois entre muitas bênçãos da oração, destaca-se o fato de que ela preserva-nos do mal. Quando você está orando, é a mesma coisa que você estivesse colocando ali uma barreira para que o mal não atinja você. Quem está entendendo? Por isso que nós temos que orar. Você viu que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ou seja, ele já estava preparando que aquele dia fosse um dia abençoado por Deus. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Mateus capítulo 26, versículo 41. Lembra de Sansão? Igreja do Cordeiro. Sansão, por exemplo, não é alguém para ser imitado. Nós não podemos imitar quem? Lá no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 16, diz o seguinte, que ele só aclamava o Senhor quando estava em grandes apuros. Sansão, juiz de Israel. Amém? Ele só aclamava o Senhor quando ele estava em apuro. Tem pessoas que é assim também. Quando está quase para acontecer um acidente, ai Deus me livra. Está quase para acontecer um assalto, ai Deus me livra. Se a gente cai, ai Deus me livra. Só aclama o Senhor no momento de apuro. Juízes capítulo 15, versículo 18, capítulo 16, versículo 28. Para muitos, igreja, a oração só deve ser feita quando alguém se acha enfermo. Não, eu só vou orar quando estou doente. Mas a gente tem que orar para nunca ficar doente. Não é? Mas tem pessoas, irmã, que acham que só deve orar quando ele está enfermo, quando ele está doente, quando ele está desempregado, sofrendo algum tipo aí de problema no seu trabalho, quando seus bens são subtraídos, ou quando desaparece um membro da família, ou quando alguém morre, coisas semelhantes acontecem. Atitudes, irmãos, como essa priva o crente das bênçãos divinas através da oração preventiva. Nós oramos porque nós não queremos que o mal nos aconteça. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 36, Lucas capítulo 21, versículo 36, Romanos capítulo 15, versículo 30 e 31. Pastora Patrícia, mas eu também tenho que orar no dia da angústia? Com certeza, no dia da angústia e também da adversidade, amém? O verdadeiro discípulo do Senhor, igreja, ele enfrenta nesta vida o quê? Lutas, provas, aflições e muito mais que eu poderia citar aqui nesta noite. Jesus mesmo me afirmou que não seria diferente, assim como está escrito lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Os discípulos, querida igreja, inclusive, era consciente desse fato. O discípulo que andava com Jesus, ele sabia que tinha o quê? Que orar. Quem está entendendo da glória a Deus?
1 Pedro capítulo 4, versículo 12 até o 16, Romanos capítulo 5, versículo 3. Igreja do Cordeiro, o apóstolo Paulo, ele dá-nos uma receita bíblica, vamos anotar para nós também, para vencermos no dia a dia da adversidade, perseverar na oração. Livro de Romanos capítulo 12, versículo 12. A comunhão com o Senhor, cultivada através da oração, muda no crente a sua visão acerca das coisas que cercam. Amém? Coisas que o cercam, os problemas, que mais? A circunstância. Que circunstâncias são essas? Circunstâncias contrárias. Não abata a sua fé em Deus e a sua confiança firme de que Ele é poderoso, para que, caso não a livre, o fará da situação problemática. Presta atenção aqui. Vencedor tomará o mal em bem. Romanos capítulo 8, versículo 28, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Nossa oração, igreja, deve ser para que o Senhor nos abra os olhos. Peça comigo: Senhor, abra os meus olhos para que possamos ver o invisível e assim, pela fé, descansar nele, sabendo que todas as coisas estão sob o seu domínio. Vocês precisam saber que todas as coisas estão no domínio de quem? De Deus. Igreja, a Bíblia ensina que devemos orar somente a Deus e a ninguém mais. Por quê? Pois não há nenhum outro Deus além do nosso. E como orar? A primeira coisa, irmãos, é com reverência. Amém? Todo crente deve saber que não se pode chegar à presença de Deus sem reverência. Amém? É uma coisa, irmãos, antigamente os reis, você pode ver que os súditos, para chegar até o rei, tinha que ter o quê? Reverência. E era homem carnal, já queria que o seu súdito fosse com ele reverente. Eu acho tão bonito, irmãos, tipo lá na Coreia, no Japão, se tem uma pessoa idosa, quem for, seja jovem, seja criança, vocês têm que, reverenciar, porque são velhos, são experientes mais do que eles. Vocês têm o quê? Respeito. Aleluia. E hoje pode passar um velhinho que for, ninguém faz isso aqui. Se ele cair, que cai, deixa lá quieto caído. Mas não é assim não. Primeira coisa, com reverência, todo crente deve saber que não se pode chegar à presença de Deus sem reverência, sem fé. Ser santa de Deus, com temor. E quando o homem foi criado, Deus já era o que? Adorado, reverenciado pelos anjos, amém? A reverência para com Deus é um princípio bíblico, está escrito lá no livro de Salmos 96, versículo 9, Salmo 132, versículo 7, olha que interessante, lá no livro de Marcos, capítulo 4, 10, e 1 Timóteo, capítulo 1, 17. Então, todo relacionamento do homem com o Senhor, ele deve levar em consideração a reverência, que lhe é devido, amém? Inclusive, não somente da oração, mas também no seu serviço. Irmãos, até mesmo para varrer a igreja, até mesmo para passar um paninho na cadeira, amém? Qualquer serviço que você fizer para Deus tem que ter o quê? Reverência, temor, amém? Saber que o Senhor está aqui, saber que Ele está prestando atenção em tudo que nós estamos fazendo, considerando que o Senhor é Deus, Ele é próprio, e Ele espera esse tipo de atitude do homem, Ele espera essa atitude de mim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, orar a Deus com fé é reverência, é temor, é falar com Ele pelo novo e vivo caminho provido por Jesus. Irmãos, precisamos de reverência, amém? Que hoje vocês possam ser ajudados pelo Espírito Santo aqui nesta noite, amém? Livro de Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, com fé e humildade. Você precisa orar com fé e humildade. É uma contradição um crente entrar na presença de Deus em oração duvidando do seu poder. Quantos irmãos, quantas pessoas muitas vezes entram aqui, a gente ora por eles e pergunta: você crê? Ele fala: até crê,
Mas só Deus conhece o coração. Ele está duvidando do poder, da sua graça e das suas promessas. De um crente se espera entrar na presença de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós, da nossa fé. Amém? Não é duvidando. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, Tiago, capítulo 1, versículo 6. Deve o crente reconhecer a sua insignificância em si mesmo, a sua tendência, a sua fragilidade, aleluia, necessidade de estar disposto a confessar os seus pecados. Muitas pessoas não conseguem fazer isso, amém, deixá-lo e buscá-lo, fazer a obra perfeita, agradável, vontade de Deus para a sua vida. Você precisa reconhecer que você precisa dele, você precisa reconhecer que você é pecador e você precisa dele. Você precisa reconhecer que você tem necessidade, que só Ele pode dar aquilo que você precisa. Aleluia. Número 3, priorizando o reino de Deus, os seus valores no eterno. Amém? De todo cristão, igreja, espera-se que quando se encontrar no altar do Senhor em oração, dê prioridade ao reino de Deus. Amém? Os valores, amém, eternos que o constitui. Lucas capítulo 11, versículo 2, Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21. Primeiro, por quê? Porque isso se deve fazer parte do caráter cristão. Segundo, porque com essa atitude, aquelas coisas essenciais que foram pronunciadas por Jesus Cristo serão acrescentadas à sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 33. Então, quando você vem aqui no altar, irmão, tem que ter reverência, tem que ter temor, tem que ter respeito. Aleluia. Não podemos chegar à presença de Deus em oração sem reverência, sem fé, sem, o que mais? Sem ser santo ou santa de Deus e ter temor. Amém? E onde orar e por quem orar? O lugar da oração é uma necessidade, igreja. O crente ter um lugar próprio, adequado para fazer as suas orações devocionais diárias. Você está lá na sua casa, eu tenho certeza que você tem o seu lugar especialzinho lá, para você dobrar o teu joelho, para você falar com Deus. Você pode ver que quantas vezes tem pessoas que me ligam e falam assim, olha, eu estou aqui no meu quarto, estou de joelho dobrado, eu estou aqui, quando vocês estão falando, eu estou de joelho. Estou orando, estou falando com Deus. Cada um tem um lugar especial. Mas vai chegar no momento que às vezes, irmão, que você não vai poder estar naquele cantinho especial. Amém? Tem circunstância na nossa vida que às vezes nós temos que orar até no meio do público, no meio de pessoas. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 6, Marcos capítulo 1, versículo 35, Atos capítulo 10 e 9. O homem que assim faz é tido como bem-aventurado. E o que é bem-aventurado, pastora Patrícia? É o quê? Feliz, é homem feliz, é homem que tem alegria dentro do teu ser. Provérbios capítulo 8, versículo 34 e 35. O crente também precisa estar sempre na casa do Pai. Não é só quando eu tenho vontade, não é só quando eu posso. Eu tenho que estar o quê? Sempre na casa do Pai. Para quê? Para ver a pastora Patrícia? Não, para orar, para falar com Ele, amém? Considerando o que disse o próprio Deus a respeito, quando a consagração do templo é construído por Salomão. Agora estará abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Olha que coisa linda, irmãos, quando foi construído, né, ali o templo, Deus disse a Salomão, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 15, próximo do momento da sua crucificação, Jesus, ele entrou no templo, repreendendo os vendilhões que ali estavam, e referiu-se ao texto do livro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Repita assim comigo: a minha casa será chamada casa de oração. Então todos sabem que aqui é um lugar que é chamada casa de oração. Todo mundo que vai procurar ali, porque sabe que tem o quê? Oração. Mateus capítulo 21, versículo 13. O Espírito Santo, ele desceu no cenáculo, onde estavam os discípulos, em orar.
há dias, e foi assim que a igreja teve o seu início, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 12 e 14, os crentes, querida igreja do primeiro século, oravam juntos. Oh, coisa gostosa é orar juntos, amém? Coisa que tem pessoas que não têm essa vontade de orar juntos, amém? Regularmente no templo, Atos capítulo 3, versículo 1. Notada a oração, igreja, devemos ter na nossa mente ao menos 3 propósitos. Repita-se comigo: adorar a Deus, agradecer-lhe, pedir algo para nós ou para outros, intercessão. Ao pedir, o crente deve. O que o crente deve? Orar por si próprio. Irmão, primeira coisa, irmãos, eu sei que ainda tem muitos pedidos para pedir para Deus, não é? Mas primeiro nós temos que pedir por nós, amém? Orar por si próprio. Ninguém melhor do que o próprio crente para conhecer o quê? As suas necessidades espirituais, sociais, afetivas, familiares, econômicas, físicas, não é? Há necessidade que, por sua natureza e estratégias espirituais, não pode ser do conhecimento de mais ninguém, devendo o crente orar o Senhor no seu íntimo. Tem coisas, irmão, que você não pode orar em voz alta, porque nem todos que estão com você, ou que está perto de você, está preparado para ouvir o que você está pedindo a Deus. E muitos ficam até escandalizados, não é? Então tem coisas que você tem que pedir no seu íntimo, porque no seu íntimo o diabo não vai conseguir roubar, amém? Só se você der legalidade, mas eu creio que não vai, né? Aleluia. Querida igreja, depois você deve orar por quem? Pelos amigos. Nem todo crente se comporta como Jó, que estando sob severo sofrimento e com necessidades múltiplas, dedicava o seu tempo em suas orações para orar pelos seus amigos. Agora eu te pergunto, você tem reservado pelo menos um tempinho assim para orar pelos seus amigos, como fez Jó? Jó, irmãos, ele estava lá com aquele problema todo que todo mundo já conhece, mas mesmo assim ele não deixou de orar pelos seus amigos. Jó capítulo 42, versículo 10. Orar também pelos seus inimigos. Nossa, pastor, mas também tenho que orar pelos meus inimigos. É muita coisa. Você que pensa. Orar pelos seus inimigos, nós também temos que orar, amém? Essa é uma tarefa, querida igreja, que demanda muito amor, muita renúncia, propósito de agradar a Deus, obedecer a sua palavra para dominar o seu próprio coração. Eu sei, irmãos, que isso depende de cada caso, é um caso, né? Eu sei que tem muitas pessoas que falam, mas pastor, não dá vontade de mandar ele para o céu, dá vontade de ele parar aqui no lugar, pastor, misericórdia. Mas temos que agir com amor. Quando você for orar pelo teu inimigo, você olhar pelo teu inimigo como se for teu irmão, tua irmã, teu tio, tua tia, teu sogro, tua sogra. Orar com amor, renúncia, propósito de agradar a Deus, porque só Deus sabe o final do seu inimigo. Porque só Ele que vai dar, irmão, o final para o teu inimigo que te persegue. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Nós não somos juízes, nós somos servos. Obedecer a sua palavra e dominar o seu próprio coração. Você precisa dominar o teu coração. Muitas vezes nós somos palavra pesada, palavra que muitas vezes vai entristecer o Espírito Santo. Aleluia, eu sei que dá vontade, porque não é fácil, irmãos. Nós somos seres humanos, nós vemos tanta crueldade do mundo, e a gente tem vontade de dar o nosso próprio mérito, a nossa própria justiça, mas a justiça não vem de homem, a justiça vem de Deus, amém? Obedecer a sua palavra e dominar o seu próprio coração. Nesse aspecto, Jesus também deixou o seu exemplo, lá no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. O que mais que eu devo orar? Eu também tenho que orar pela igreja de Deus. É só para a igreja lâmpada para os meus pés a tua palavra? Não! Tem igreja no mundo todo, irmãos. Amém? Precisamos orar pela igreja. O profeta Samuel orou pelo povo de Deus, assim como está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 5 até o 14. Quem está entendendo aí da glória a Deus?
No Novo Testamento vemos Paulo, intercessor exemplar, à medida que ele orava pelas diferentes igrejas, apresentando as suas necessidades específicas. Quando você for dobrar o teu joelho, ore para cada necessidade de cada igreja, porque cada igreja tem a sua necessidade, e temos que orar, temos que apresentar. Filipenses capítulo 1, versículo 1, do 7 ao 9, Romanos capítulo 1, versículo 12, Efésios capítulo 1 e versículo 16. O que mais que eu devo orar? Orar por todos os homens, amém? E pelas autoridades constituídas, amém? Não temos que orar só para aquilo que nós queremos orar. Orar por todos os homens, autoridades, tipo presidente, prefeitos, amém? Todos, que foram constituídos. A vida da oração toma o crente sensível às necessidades dos que lhes rodeiam e dos que estão distantes, seja eles conhecidos ou não, em qualquer esfera social, como por exemplo o profeta Eliseu, como está escrito lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 12 e 36. Então, irmãos, nós temos que orar pelos nossos líderes, amém? Seja presidente, vice-presidente, os ministros, que tem ministro da economia. Quantos ministros tem? Nós temos que orar, deputado, senadores, nós temos que orar a favor deles, amém? Para que Deus dê sabedoria para eles reger o nosso país, o Brasil. Quantas coisas estão acontecendo no mundo, irmãos, por falta de sabedoria, e nós temos que orar para o nosso país. O Senhor diz assim: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Quem quer reger o nosso país, o Brasil, é o nosso Deus, amém? Ao orar, o crente deve ter em mente ao menos 3 propósitos. Vamos repetir novamente comigo? Adorar a Deus, agradecer-lhe e pedir algo para si ou para outros. Isso se chama intercessão. Conclusão para nós embora aqui nesta noite, amém? Não há limite para o crente viver uma vida de constante e crescente oração, amém? Um alerta final da Bíblia, igreja, para todos. Quando eu falo para todos, estou falando também, eu me coloco também, na palavra de Deus, para todos nós, sobre oração, que temos lá no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus admoesta-nos a orar sem cessar. Então eu tenho que ficar o resto da minha vida de joelho? Não. Orar sem cessar, você pode orar a Deus em toda circunstância da sua vida, amém? Sem prejuízo de nossas atividades diárias, tendo à vista que são muitas as formas de orar. E você já orou hoje? Você já falou com Ele? E hoje Deus está preocupado, amém? Com todos aqui nesta noite. Que Deus está vendo que muitos dos seus filhos já não tem mais necessidade de falar com o Pai. Acha que não tem necessidade de falar com Ele. Muitos estão vivendo uma vida solitária, sozinha, porque eles não têm essa necessidade de orar. Quantas pessoas não vão na igreja, irmão, porque não tem necessidade? Às vezes eu até me entristeço, porque às vezes eu falo assim, muitas pessoas falam desse jeito: Patrícia, moradores aqui, eu nunca senti de ir na igreja onde você congrega. Ou seja, eles não têm necessidade, eles acham que não têm obrigação de ir para a casa de Deus. São pessoas vazias, são pessoas, irmãos, distante de Deus. Quantas pessoas, irmãos, falam que não tem necessidade de ir na igreja A, Y, seja lá qual for. Muitos falam para mim: pastora, eu já busco a Deus em casa. Eu falo assim: todos têm essa obrigação também de orar em casa, amém? Porque eu acho que o verdadeiro culto começa em casa, amém? O nosso lar doméstico começa em casa. Mas quanta pessoa, irmão, não tem desejo, não tem vontade de vir para a casa de Deus? Quantas pessoas não têm desejo, irmão, de ler a Bíblia? Não tem, irmãos, não tem vontade, não tem curiosidade de ler a palavra de Deus. Quantas pessoas não têm desejo de jejuar, de santificar a sua vida?
Quantas pessoas não têm desejo de ouvir Deus falar com ele ou com ela? Quantas pessoas não têm desejo de receber o Espírito Santo de Deus sobre ele ou ela? Tem pessoas que não têm desejo, irmãos. E você sabe que daqui em diante vai ficar cada vez mais caótico. Por isso, quem tem filhos tem que ensinar os seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que eu falo, uma mãe e um pai que não aplica Deus no coração do menino e da menina, vai viver uma pessoa distante de Deus, vazios. Quantos irmãos? E nesta noite Deus está preocupado comigo e com você. Aleluia. Ele é o nosso Pai. Irmãos, olha quantas coisas estão acontecendo no mundo. E muitos falam, mas pastora, mas Deus não está vendo? Sim, Deus está vendo. Mas por que ele não faz nada? É porque o povo não quer saber nada de Deus. Se todos, irmãos, orassem, se todos buscassem, independente da sua fé ou religião, irmãos, nós teríamos um mundo melhor. Não teria guerras, não teria todas essas circunstâncias que estão acontecendo no mundo, essa catástrofe que está acontecendo no mundo. Você viu o que está acontecendo lá no Canadá? Deus está vendo, irmãos. O mais incrível que pareça, os seus filhos não querem mais se conectar com Ele. Os filhos não querem mais saber deste Deus. Por isso que tem muitos que falam assim que é ateu, não acredita em Deus. E daqui em diante vai complicar cada vez mais. Por isso que é momento de buscar a Deus. É momento, irmão, de buscar a Deus, para Deus livrar-nos do mal que está por vir. Amém? Que Deus possa guardar a sua família, possa guardar aquilo que é seu. Já comece a orar, irmãos, para Deus te livrar, para que Deus ele venha nos socorrer, nos proteger, e nós só vamos conseguir isso, irmão, na oração. Comece a praticar a oração, comece a ter disciplina na oração. Assim como você tem hora para entrar no teu trabalho, e você tem hora para sair do teu trabalho, comece a colocar prioridade na sua vida. Coloca Deus sempre em primeiro lugar. Não saia da sua casa sem fazer uma oração a Deus, dê prioridade a Ele. Quantas pessoas, irmãos, não oram e não sabem o que vai acontecer quando eles saem para fora da sua casa? Quantas pessoas saem para trabalhar e não sabem se vai voltar para casa? É ou não é? Quantas pessoas vão para o hospital, irmãos, e muitos não voltam mais para casa, lá já fica em óbito. Quem está entendendo? Mas quando nós oramos para que o mal não venha nos atingir. Eu oro para não ficar doente, eu oro para a angústia não entrar no meu coração, eu oro para que a tristeza não entre no meu coração, eu oro para que a depressão não entre no meu coração. Eu sou ser humano, você também é, e nós temos que orar, fechar todas as brechas. Somos nós que temos que pedir isso a Deus. Não permita, Senhor, que o adversário se levante contra a minha vida. Somos nós que temos que orar. Por isso que te trouxemos aqui nesta noite. Ele está com saudade quando você levantava de madrugada para falar com Ele. Ele está com saudade quando você ia para as vigílias, quando você ia para os montes, quando você vinha para o ciclo de oração, quando você vinha para a tarde da bênção, quando você vinha para o culto à noite, um culto como esse, um culto com a família, onde nós deveríamos estar com toda a nossa família reunida aqui. Culto com a família. Eu sei que nós somos a família de Cristo, mas nós também temos nossa família sanguínea. É ou não é? Vamos ter saudades. Saudade quando buscava, hoje não busco mais. Peça para o Espírito Santo hoje te dar força para você voltar ao primeiro amor.
amar a Deus sobre todas as coisas. Ponha a Deus sempre como prioridade na sua vida. Sempre. Sempre. Você vai ser bem sucedido, bem abençoado, quando você coloca Deus na frente. Amém? Você vai começar orando e vai terminar o quê? Agradecendo. Bate palma bem forte para Jesus. Mais forte, dá glória a Deus. Aleluia. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.